Você tem dificuldades em manter o interesse ou a concentração para estudar? Dificuldades em perceber a utilidade daquilo que é ensinado na escola e como isso lhe ajudará a ter uma vida mais feliz, uma realização profissional? Acha que a escola falha ao não lhe ensinar a como ter maior perseverança, foco e resiliência? Será que ficar bom, tirar notas boas, depende de um talento, uma inteligência que ou se nasce com ela ou não se tem? Sobre isso, algumas questões importantes devem ser debatidas. Será que existe uma metodologia, uma maneira para trabalhar esses pontos? Será que é possível aprender a gostar de estudar? E como se desenvolvem esses gostos, esses atributos? Pois nesse vídeo você vai aprender o que o maior especialista mundial sobre especialistas mundiais tem a ensinar sobre isso. E eu também vou lhe passar um guia de 8 passos para subir suas notas, ou o que você quiser fazer de uma maneira bem feita. Vem comigo. Você já teve a sensação de ter espinhos na cadeira ao parar para estudar? Não consegue manter o foco e concentração? Até tenta, mas logo a tua cabeça está voando longe dali, pensando em jogar videogame, em namorar, querendo mexer no celular. Bem, você não está sozinho no mundo. Bem-vindo, essa é a realidade. Verdadeiramente você não está sozinho. Saber e reconhecer que estudar é importante e que isso pode fazer a diferença lá na frente, no seu futuro, você sabe. Eu digo que pode, pois eu sei que tem uma parte sua que diz que talvez você não use nada daquilo que você está aprendendo na escola. Mas mesmo assim é difícil parar para estudar. Até mesmo, e talvez principalmente, ter interesse por aquilo que é estudado, aquilo que é ensinado na escola. Eu sei que as coisas ficam mais confusas ainda pelo fato de você não saber exatamente o que quer da sua vida, que profissão você quer ter. Ter tal certeza para escolher que vestibular fazer sendo tão jovem é realmente algo muito complexo. Eu digo isso e penso comigo que como seria bom se tivéssemos pelo menos dicas seguras que apontassem a direção a seguir, que combinassem a profissão e seus interesses. Melhor ainda, se demonstrasse como todo esse conteúdo que você está aprendendo na escola vai ser usado lá na frente. Certamente, isso ajudaria e muito a ter maior concentração, foco e persistência nos estudos. Mais desanimador ainda é que a escola e muitas vezes até mesmo os nossos pais parecem não compreender isso. E no final tudo vira uma cobrança por notas. Será que ninguém percebe esse problema? Será que não existe um método para ajudar a responder essas coisas? E se existe, por que a escola não ensina isso? Tem tanta aula de tudo quanto é coisa. Com certeza que isso caberia numa grade escolar. Pois como eu contei no vídeo, no qual eu trago um pouco da minha própria história, essa metodologia existe. Talvez o que falte seja a atenção das escolas, dos pais, para reunir, organizar esse conteúdo e ofertar isso para os alunos. Conforme eu comentei nesse vídeo da minha história, eu também tinha um monte de problemas com a escola. Eu achava que eu sabia estudar. Bem, acredite, eu sou você ontem. Isso quer dizer que depois de eu ter chegado lá, de ter percorrido uma jornada de sucesso, eu assumi para mim essa missão de vida, de preencher esse vácuo, ajudar e ensinar outros jovens, ensinar esse como fazer, sem que seja torturante, dando um sentido para esse esforço e facilitando em muito essa jornada. Eu sei que ter interesse, foco e disciplina para estudar nem sempre é fácil, principalmente sem entender completamente todo esse processo, sem as ferramentas certas, é bem difícil superar a chatice da escola. Por isso é que hoje mesmo eu começo exatamente nesse vídeo a ensinar essa metodologia. Eu lhe ensinarei o como ter resultados e como atingir esses resultados que você almeja. Eu lhe apresentarei um passo a passo que lhe ensinará muito mais do que ter interesse pela escola e obter melhores notas. Você verá que essa metodologia ela pode ser aplicada para você conquistar qualquer coisa que você deseja aprender e desenvolver. Parece muito bom demais para ser verdade. Eu também acharia isso, se eu estivesse no seu lugar. Acontece que não sou eu quem atesto isso, é a própria ciência. Esse método é cientificamente comprovado. Eu me dediquei e aprendi com os maiores especialistas do mundo. Foram 7 anos de preparo. Isso me capacita a lhe transmitir esse conhecimento. Por fim,
Eu posso citar a mim mesmo, a minha própria jornada como sendo o resultado dessa metodologia. Talvez você tenha visto, talvez não, mas eu falei nesse outro vídeo que embora eu não tivesse um interesse pelos assuntos das aulas, eu venci muitas barreiras e eu consegui me tornar um piloto de caça. E que depois disso eu dei uma outra guinada, eu me tornei empreendedor, sócio de uma construtora que eu não sei em que momento exatamente você está vendo esse vídeo, mas até esse momento agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já entregou mais de 14 milhões de reais em obras e tem contratos assinados de mais de 40 milhões de reais. Pois então, foi essa mesma metodologia que eu estou lhe ensinando que me permitiu ir de uma área para outra, pular de uma atividade completamente distinta para outra e das quais no início eu não sabia absolutamente nada, eu saí absolutamente do zero. É essa a possibilidade que está nas suas mãos, pois nesse vídeo você aprenderá a metodologia que forma os expoentes, sejam eles grandes atletas, cientistas, enxadristas, músicos, artistas, bailarinas, dançarinos, políticos, empreendedores, e que você vai aplicar para melhorar as suas notas. Eu resolvi começar falando logo de resultados, sobre aquilo que conduz a resultados exponenciais. Como você pode aprender a ter notas altas e ainda gostar disso? Essa é uma pergunta e eu vou direto ao ponto. Antes de eu iniciar, eu gostaria de deixar uma pergunta. Por que eu já estou indo direto a esse conteúdo, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque se você está me assistindo, possivelmente você é jovem. Ou então você é pai de algum jovem e quer resultados rápidos. Você tem uma necessidade que é uma solução, que é aprender como sair do 6 para um 9,5 sem ser um porre completamente chato demais. Um segundo motivo para eu começar com esse conteúdo é que se você se convencer que esse conteúdo pode realmente te ajudar, você assistirá meus outros vídeos, terá mais curiosidade, vai crescer, e isso realmente me deixa muito feliz. Isso dá sentido e significado para aquilo que eu estou fazendo. Então, aqui está algo extremamente prático e que funciona, que eu atesto porque eu sou fruto disso. Faz muito tempo eu passei a me perguntar sobre o que me levou a ter mais sucesso que meus colegas. Na verdade, eu queria saber por que nem todos conseguiam se dedicar. Será que isso poderia ser ensinado? E quando se fala de obter respostas, que não seja no chute, eu estou falando de achismo, eu estou falando realmente de ter coisas concretas, de ciência, essa busca sempre começará não pelas respostas, mas sim pelas perguntas. É como aquele ditado que diz que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E eis as minhas, aquelas que me moveram. O que realmente leva à excelência? Será que os grandes atletas, empresários, políticos, acadêmicos fazem isso ao natural? Será que isso flui de uma maneira simples e natural? Ou é fruto de um talento ou do destino? Ou então é algo que pode ser aprendido? Mais diretamente, é algo que pode ser natural, mais fluido, ou é sempre algo doloroso, chato demais estudar e desenvolver essas habilidades? Será que depende de talento, de um jeito inato para a coisa? Será que isso vem de um dom? Agora imagine, se alguém tivesse dedicado a sua vida, a sua carreira, trabalhando e estudando com os maiores de suas respectivas áreas. Será que isso realmente nos ajudaria a ter essas respostas, obter essas respostas? E essas respostas que essa pessoa obteve, será que elas nos ajudariam a entender melhor esse processo? Será que entender esse processo, esse caminho, nos ajudaria a chegar lá mais rápido? Pois eu tenho comigo que sim. Pois essa pessoa existe, graças a Deus. E o nome dela é Anders Ericsson. Ele é um pesquisador sueco que mora e que leciona nos Estados Unidos. Ele é considerado o especialista mundial em especialistas mundiais. Vou repetir, especialista mundial em especialistas mundiais. Se você ficou curioso um pouquinho, saber um pouco mais sobre o Anders Ericsson, basta colocar aí no Google ou no Wikipedia que você vai encontrar ele, vai encontrar um pouquinho mais sobre a história desse cara. E antes de falar sobre ele e o que ele tem a nos ensinar, deixa eu comentar uma coisa. Sabe o que é quase inacreditável? E daí a gente começa a entender algumas coisas, algumas das razões pelas quais nenhuma escola ensina esse tipo de metodologia. É que não existe nada, nenhum livro, nenhuma publicação do Anders Ericsson traduzido para a língua portuguesa. Isso chega a ser ridículo. A escola te obriga a ler o Dom Casmurro, mas não ensina esse tipo de coisa. Mas eu não vou ficar nisso aí, vamos voltar ao nosso assunto. Pois o Ericsson dedicou a sua carreira para estudar de que forma os especialistas adquirem habilidades excepcionais. Ele estudou atletas olímpicos, ele trabalhou com mestres de xadrez, com bailarinos, renomados pianistas, médicos, pesquisadores, cientistas. Você pode estar agora se questionando, pô, o cara vem me falar de grandes atletas, pessoas extraordinárias, super talentosas, eu quero melhorar minhas notas, ver se eu consigo me interessar, apenas gostar um pouco daquilo que a escola me ensina. Calma.
Me dá uma chance, vai. Eu estou te pedindo que tenha um pouquinho de paciência que você já vai entender por que eu estou falando disso. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou falando disso, de habilidades excepcionais, porque os estudos do Erickson demonstram com clareza que entender como esses especialistas chegaram lá é um caminho seguro, que você pode aprender e com isso vai te levar a ter melhores resultados naquilo que você desejar desenvolver e aprender. Pois perceba agora que eu comentei de gente de áreas muito diferentes, de profissionais de áreas muito distintas. Ou seja, isso não é algo restrito a um campo profissional ou ao outro. Essa é a regra. Essa é a regra. Isso é o lugar comum, não há exceção. Afinal, nós estamos falando do especialista mundial em especialistas mundiais. E com certeza esse é um caminho a indicar como você melhorar suas notas. Mas não é só isso. É sobre ter um melhor desempenho, fazendo da maneira correta, sem perder tempo, sem desperdiçar energia, podendo ao mesmo tempo aproveitar, curtir, namorar, jogar bola, jogar videogame, ou seja, é ter tudo, só que de uma maneira equilibrada. Ou seja, não precisa ser um porre, uma chatice, a pior coisa do mundo. Não precisa ter espinho na cadeira. E esse é o objetivo, lhe dotar com as ferramentas mais efetivas para que você tenha resultado e qualidade de vida. Vamos voltar ao assunto? Vamos para a prática? Porque para responder as perguntas existem duas teorias. Uma é chamada de estado de fluxo e uma segunda é chamada de prática disciplinada. Pois vamos entrar brevemente nessas duas coisas, estado de fluxo versus prática disciplinada. Essas duas correntes apontam caminhos que aparentemente eles são contraditórios, distantes um do outro, um vai para um lado e outro para o outro. O que se diz é que o fluxo, o estado de fluxo, ele é experimentado quando a dificuldade e a competência elas se equilibram. Bem, para que você possa entender, para que fique mais claro, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Quando o desafio é muito baixo e a competência é muito alta, ou seja, você é muito mais capaz do que aquilo que você está executando, do que aquilo que a tarefa demanda, você tende a não se interessar por aquilo. Já quando a tarefa é muito complexa e a tua competência é muito baixa, ou seja, você não tem o conhecimento adequado ou a capacidade necessária, ou mesmo a prática desejada, você tende ao estresse. Um ponto ideal é quando o desafio vai aumentando na medida que a sua competência também aumenta. Quando você chega no limite do desafio e atinge o máximo, a máxima competência, você vai se tornar um especialista. Mas durante toda essa jornada, quando a competência e o desafio, esse encontro estaria... Só quando eles se encontram lá, durante toda essa jornada, quando o desafio e a competência se encontram, você está experienciando um fluxo. Por exemplo, vamos dizer que eu quero aprender um solo de guitarra muito difícil. Se eu não sei nada de guitarra, não vai rolar, certo? Agora, se eu já toco muito bem, eu não apenas tiro esse solo, mas eu me divirto com isso. Eu entro em fluxo. Nem parece tão difícil. Um outro exemplo. Se eu estou me preparando, se eu estudei, se eu conheço e domino um determinado assunto e entendo como esse determinado conhecimento é aplicado na vida, isso me ajuda a ampliar a minha visão de mundo e eu me sinto mais inteligente. E se eu tenho uma prova sobre esse assunto que eu estudei, eu posso entrar em fluxo. Não precisa ser difícil, eu posso ir muito bem de uma maneira mais natural, sem sofrer com isso, sem ser chato. Isso é estar em fluxo. É quando isso ocorre, quando o desafio e a habilidade são altos, quando são compatíveis um com o outro. Você tem a recompensa, que é o prêmio do desempenho, e isso sempre vai lhe fazer bem. Já a prática disciplinada não. A prática disciplinada exige trabalhar onde a dificuldade supera a técnica, o conhecimento e a tua habilidade. A prática disciplinada ela não é natural, ela é planejada com cuidado. Já o fluxo não. O fluxo, quando a competência encontra a dificuldade, eles são iguais, ele é espontâneo. A prática disciplinada é um tipo específico de prática, que foca em melhorar seus pontos fracos. Pegar algo no qual você não é bom e trabalhar arduamente nesse ponto até que isso se torne fluido e natural. Bem, voltemos ao exemplo de tocar violão. Talvez você já tenha tentado tocar, talvez você toque até violão. Existe uma coisa chamada pestana, que é um movimento no qual você pinça o braço do violão, pressionando as cordas, para fazer uma escala diferente de música. Bem, quando você está aprendendo isso, fazer esse movimento dessa pestana literalmente dói o pulso, dói os dedos, é cansativo. O movimento é desconfortável, você não consegue. Não é algo que sai naturalmente. Nessa situação, você pode pular essa parte de fazer a pestana ou fazer meia boca, deixar que o tempo de aprendizado, de tocar, torne isso natural.
Mas se você focar nisso, se você quiser fazer e tentar e repetir, você vai conseguir dominar e vai avançar mais rápido. Pois esse movimento, estando natural, ele permite que você toque outras notas e outras músicas. Ocorre que a tendência natural, como eu falei, é fazer isso meia boca. Tocar as partes da música que são sem a pestana. E aceitar que aquilo um dia, em algum momento, em alguma hora, vai se tornar natural. Que até pode ser verdade. Mas o ponto é que isso atrasa o seu processo de aprendizagem. E eis que surge uma pergunta que é muito importante nessa história. Por que nós fazemos isso? Por que nós evitamos o desconforto? Porque esse é um processo que é doloroso. Não só para a mente, já que é frustrante não conseguir fazer aquele movimento. O som sai como uma taquara rachada, realmente é horrível. Mas, e outra, não é só mentalmente, mas fisicamente, porque literalmente dói os dedos e o pulso. Tocar o resto, talvez percebendo a fluidez, o som naturalmente saindo, a melodia, é bom dar uma sensação de que você é capaz de aprender. E isso é um feedback positivo que todos nós gostamos, é viciante. Tudo bem, se isso é um hobby, se você quer aprender a tocar por hobby, tá tudo legal. Mas se você quer aprender mesmo, ficar ótimo, no prazo mais curto possível, você não deve pular as dificuldades. O caminho é dedicar tempo para aprender e dominar esse movimento o quanto antes. É isso que a prática disciplinada é foco na dificuldade, naquilo que é doloroso, naquilo que você não é bom. Mas como eu faço para aprender essa tal prática disciplinada? Eu abordo e ensino isso a fundo, essa técnica nos meus cursos. E se você quer ser um diferencial, ter sucesso, isso é algo que você precisa dominar. E nesse vídeo você terá acesso a esse conhecimento. Eu vou te dar o 20-80, o princípio de Pareto, o passo a passo, para que você possa colocar isso em prática, sem blá blá blá, sem muita teoria, sem enrolação. Eu vou deixar aqui o néctar do néctar da prática disciplinada, aquilo que é mais importante dessa teoria. Mais do que isso, eu vou lhe ensinar o como, o quando e por quanto tempo você tem que dedicar para que você adquira com facilidade e se torne natural isso através da prática disciplinada. Vamos lá? A primeira coisa que tem que ficar claro, que você precisa entender isso, é extremamente exaustivo, trabalhar no limite da nossa capacidade. Esse processo pode e vai ser frustrante, é chato mesmo, vai dar vontade de desistir. O bom é que você não é o único a se sentir assim. Anders Ericsson, lembra dele que eu falei, que é o especialista mundial em especialistas mundiais, ele estudou isso a vida dele toda e atesta que mesmo os melhores do mundo, no auge de suas carreiras, suportam apenas uma única hora de prática disciplinada sem intervalo. E ao todo, durante um dia, eles conseguem fazer no máximo 3 a 5 horas diárias, ou seja, são 3 a 5 ciclos de 1 hora num dia. Ele também afirma que muitos atletas e músicos tiram uma soneca depois que fazem sessões de treino muito intensas. E por quê? Porque descansar e recuperar, dar uma pausa, pode parecer uma necessidade óbvia para atletas e para músicos, mas esforços e trabalhos mentais, tanto quanto o estresse físico, tornam a prática disciplinada extremamente extenuante. Então tá, vamos lá, vamos direto ao ponto, para as 8 regras da prática disciplinada, sem lero-lero, sem embromação, para que você possa realmente aprender isso, para que você coloque isso em prática na tua vida, sem ficar fugindo, para que você realmente dê um salto, você saia desse 6 e vá para o 9,5, sem embromação, sem muita enrolação. Vamos embora? Acompanha aí comigo. Vamos lá, o primeiro passo é foco naquilo que você quer aprender. Na verdade, não é nem no que você quer aprender, é onde está a tua maior dificuldade. Lembra que eu falei sobre a prática disciplinada? Não é fazer aquilo que você já está fluindo naturalmente, sim focar naquilo que está a tua dificuldade. Esse é o passo número 1. O passo número 2, 1 hora de prática ininterrupta, sem celular, sem Face, resistindo à tentação de se levantar e ir no banheiro o tempo todo. Isso vai acontecer. A tua mente vai querer fazer isso com você o tempo todo. Apenas entenda que isso é um processo natural da sua mente querer te proteger. Nesse caso, te proteger é fugir, é evitar esse desconforto, de enfrentar aquilo que é difícil. Essa é a função principal da tua mente. Ela quer te defender. Então entenda, agradeça a ela por fazer o seu papel, porque isso quer dizer que você é um ser humano saudável. Só traga ela de volta com calma, tranquilidade e persista. Eu falo disso em outros vídeos que estão disponíveis no meu canal, inclusive eu tenho um e-book no qual eu escrevi que entra mais a fundo nesse assunto e está disponível para download no meu site, aqui possivelmente nessa página eu tenho um link. E nele eu explico algumas coisas sobre o funcionamento do seu cérebro e a relação direta entre o funcionamento do seu cérebro e sua mente, seus comportamentos e seus resultados. Se você quer aprender sobre isso, dá uma olhadinha, é bem interessante e com certeza vai lhe permitir que você entenda muitas coisas que você faz achando que é uma maneira consciente, mas na verdade está no piloto automático. Bem, mas não vamos fugir do assunto. Esse é o passo número 2. O passo número 3,
faça uma pausa e se reconheça por ter conseguido avançar. Principalmente se for algo novo, um hábito novo. A nossa mente funciona melhor com recompensas. Isso é porque a relação entre esforço e recompensa libera um hormônio chamado dopamina, que é o esforço da motivação. Vibre com cada pequena vitória que você obtiver. Pode parecer esquisito, e é mesmo. E a nossa mente ela é meio esquisita mesmo. O nosso cérebro entende assim, sem prêmios não vale a pena. Se eu não tenho recompensa, não vale a pena o esforço. Nem que seja apenas se olhar no espelho e dizer para você mesmo, parabéns, cara, pelo menos você começou, você deu o primeiro passo. Sei lá, se recompense com algo que você goste. Por exemplo, tu fez toda aquela sessão de estudos que você, conforme tinha se planejado, no sábado tu vai fazer a maratona do Netflix, ou vai jogar videogame a madrugada inteira, ou sei lá, isso é com você, mas que seja algo que você goste, ok? O passo número 4 é fazer de 3 a 5 sprints durante o seu dia. Isso é, de 3 a 5 horas focando na dificuldade, conforme explicado lá no item 2. O passo número 5, isso não quer dizer que esse é o tempo total dedicado, mas sim o tempo dedicado à prática disciplinada. Ou seja, para você inserir no meio desse processo, entre uma hora de prática disciplinada e outra, coisas que você já faz, que você gosta, como tocar aquela música que você já sabe, ou fazer aqueles exercícios que você já dominou, porque isso te dá aquele feedback positivo. Isso também é uma recompensa. Aquela série de exercícios que você já dominou e que você tem por fazer, isso te dá um feedback positivo, uma sensação de que você é capaz, que você está avançando, certo? Vamos para o passo 6. Por quantos dias você deve fazer isso? Essa resposta talvez você não goste muito. Até aquilo que você quer dominar, sair naturalmente, você deve manter o foco e continuar fazendo aquilo. Ou seja, não é simplesmente porque você conseguiu durante um tempo que você vai parar, ou não. Cara, é foco naquilo que você ainda não é bom. Domina aquilo, dedica teu tempo, dedica a tua energia. Não tá bom ainda, falhei, volta, repete, até que aquilo flua de uma maneira mais natural, tá ok? Vamos pro passo número 7. Lembre que o ótimo é inimigo do bom. O que eu quero dizer com isso? Considere quanto tempo você tem para se preparar para algo e priorize aquilo que é mais importante. Não queira dominar todas as coisas ao mesmo tempo até que todas elas fiquem ótimas, que elas fiquem excelentes. Esse é um passo com certeza que vai te atrasar. Eu vejo muita gente que não consegue ter esse senso, esse timing de organização. Ele quer dominar tudo tão perfeitamente, mas ele desconsidera. Então muitas vezes é melhor você se concentrar no 20, 80 e dominar os 20% que respondem por 80% do resultado que você queria dominar tudo ao mesmo tempo. Considera o tempo, o teu cronograma, aquilo que você tem que aprender, planeje o teu tempo de estudo para aquilo e joga a tua energia, o teu foco naquilo ali. Foca em dominar aquilo dentro do tempo. Dedique a tua energia, o teu tempo, para que você não procure o tempo inteiro ótimo. Se der tempo, ok, mas não foque naquilo que é mais importante e aquilo onde está carregando mais. As provas, todo tipo de prova tem alguma coisa que é mais importante. Às vezes eu vejo a pessoa querendo dominar o detalhe e perdendo o time de de dominar aquilo que é realmente mais importante. Por fim, vamos chegar no 8º ponto, o 8º passo para a prática disciplinada. Esse passo é bem importante. Tenha paciência e não se compare com os outros. Eu e a ciência, nós garantimos isso, que no final o teu esforço e a tua dedicação conta 2 vezes mais que a sua facilidade para qualquer coisa. Eu vejo muita gente que foca e fica se comparando com aquilo que eu não vou nem tentar, porque fulano ou beltrano tem mais talento, tem mais facilidade. Aquele cara que fala, eu não levo jeito para esportes, então eu não vou malhar. Ou a minha genética é ruim, eu não vou me dedicar. Ou, eu sou burro, meu QI é baixo. Ou fulano tem mais facilidade que eu não vou nem me dedicar. Cara, quer dizer que é assim. Que é dessa maneira que você escolhe aquilo que você vai se dedicar ou não na sua vida, pela facilidade que o outro tem. Se você depender da facilidade e for se comparar com aquilo que o outro faz melhor que você, sabe o que você vai fazer na tua vida? Nada. Você não vai fazer absolutamente nada na tua vida, esquece isso. Para de te comparar, porque o teu esforço conta 2 vezes mais do que o talento. Isso a ciência atesta. Se você tiver capacidade de se focar, de colocar esses 8 passos que eu te passei em prática, eu garanto para você
que você vai superar o talento de muitas pessoas, assim como eu fiz lá atrás. Se você não viu o vídeo no qual eu narro a minha história, eu falei, cara, eu não tinha base, eu não tinha recurso, eu não tinha estudo, eu não era talentoso, especialmente talentoso, eu nunca tinha voado. Eu tinha colegas que tinham um berço muito melhor que o meu, filhos de piloto de caça, e eu deixei para trás muitas dessas pessoas. Por quê? Porque o meu esforço, a minha vontade, a minha garra era muito maior. Então para com isso, para de te comparar com o que o outro faz, te planeja e executa aquilo que você... Exatamente nesses 8 passos que eu te ensinei. Eu tenho certeza que você vai chegar longe se você se dedicar e fazer isso, tá ok? Se você colocar esses 8 passos em prática, eu garanto que você começará a ter resultados melhores. E com isso, a recompensa de aprender, de ter boas notas, e ainda mais do que isso, não é só ter boas notas, não é sair de um 6 e ir para um 9,5 na marra, no forceps, de qualquer jeito. Você vai aproveitar melhor o teu tempo, você vai ter mais tempo para se divertir, fazer outras atividades, para ver filme, Netflix, para jogar videogame, para namorar, para jogar bola. Eu tenho certeza disso. Bem, gente, era isso. 8 passos muito didáticos e que são determinantes para você colocar em prática hoje mesmo e começar a ter resultados melhores na sua vida. E eu te digo que se você fizer isso, você vai começar realmente a se desenvolver e perceber esse estado de fluxo que é comentado lá no início do vídeo, porque a tua competência vai aumentando e tua dificuldade, tua capacidade também, então você vai começar a experienciar o fluxo. Aliás, viu como entender as coisas não precisa ser chato? Eu tô falando de ciência aqui, não foi um porra, eu tenho certeza disso. Não pergunte por que a escola não ensina isso, eu não sei mesmo. Mas que bom que hoje nós temos a internet, né, que me permite chegar até você assim de uma maneira universal, sem restrições, rápido, fácil, gratuito. E isso como continuar, viu? Fica ligado que vem mais por aí. Esse vídeo é apenas o primeiro dessa série. Se você gostou, compartilha. Pode ser que tenha algum amigo seu que esteja precisando aprender isso, que esse conteúdo pode ser útil para mais alguém. E aqui é que está o sentido de disseminar esse conhecimento. É atingir e fazer diferença para o máximo de pessoas. Então eu te convido também a entrar nessa corrente. Esse convite para que você me ajude nessa corrente do bem, de ensinar aquilo que a escola, muitas vezes nossos pais não nos ensinam. Aliás, deixa eu te pedir mais um favor, deixa teu comentário aqui. Se você gostou, se foi bom, se foi ruim, se fez sentido para você. Principalmente, se você tem alguma dúvida sobre esses 8 passos, vai ser um prazer eu poder responder isso para você. E por hoje era isso. Eu vou encerrando. Eu desejo para você uma ótima semana, eu te deixo um forte abraço, que você fique com Deus e te aguardo numa próxima oportunidade. Meu nome é Bernardo Chu e juntos eu tenho certeza que a gente pode sim fazer um mundo muito melhor e fazer com que a escola realmente não seja uma chatice, que aprender seja um processo bem mais gostoso e fácil. Tá legal? Forte abraço e até a próxima.